Vamos ler Apocalipse 1, versículos de 9 a 11. Vamos lá? Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém, amém. Deixa eu só, antes de entrar no texto aqui, dar uma saudação para o Alan, lá do Japão, tá conectado aí. Alan, Deus abençoe você, tá bom? Eu recebi sua mensagem aí, depois a gente continua conversando aí pelo Messenger, tá bom? O Alan e a sua esposa foram membros da nossa comunidade, estão vivendo no Japão com a família aí já há mais de ano, e espero que as coisas estejam caminhando bem aí do outro lado do mundo, literalmente. É uma das famílias que a gente exportou, né? Isso. A gente tem uma série aí de famílias da nossa igreja aí que todos os anos migraram aí. É uma marca da nossa igreja aí. Mas que bom. E aqui às quartas-feiras e aos domingos também, essa ferramenta online, a gente está conseguindo se conectar com muita gente aí espalhada pelo mundo, de fato, tá bom? Que gostoso. Gente, vamos estudar a palavra de Deus? E como eu tenho comentado com vocês, espero que esse tempo aqui a gente não medite num texto apenas como informação, enfim, que a gente aprenda e possa aplicar o que a gente medita na palavra de Deus como uma reflexão, que o Senhor fale de fato ao nosso coração, tá bem? O livro de Apocalipse, eu citei aqui nos últimos 2 encontros, mas só para a gente prosseguir, já que a gente está na introdução ainda do capítulo 1 aí desse lindo livro e livro desafiador para nossas vidas, mas a gente tem que lembrar, o livro do Apocalipse é o único livro do Novo Testamento, presta atenção nessa particularidade, é o único livro do Novo Testamento onde é dito literalmente ali ao autor, aquele que vai escrever o livro, que ele está debaixo de uma ordem, uma instrução que o Senhor Jesus dá a ele, para que ele escreva de fato esse livro. É o que a gente está lendo agora no capítulo 1, versículos 10 e 11, e vamos ler depois no versículo 19 mais adiante. Hoje a gente não vai conseguir passar do versículo 11, mas esse bloco que a gente está estudando agora, dos versículos 9 a 20, que termina a conclusão do capítulo 1, voltando na questão do livro, a gente tem que lembrar, é um livro que está sendo escrito no 1º século, quando a igreja de fato enfrentava grande perseguição. João, nesse versículo 9, fica claro que ele é o seu autor, o autor desse livro. Ele é o último dos apóstolos ainda vivo neste momento. Esse é o apóstolo João, que escreve também o seu evangelho e as 3 epístolas que levam o seu nome. 1ª, 2ª e 3ª epístola de João. Esse livro é escrito numa ilha chamada Pátimos. Pátimos é uma ilha real, existia e fica localizada na atual região da Turquia, mais ou menos 100 e poucos quilômetros à costa da Turquia. E na cidade de Éfeso, aliás, né, que Éfeso fica na Turquia. Se você quiser viajar para lá e conhecer um pouco dessa cidade, isso é possível. Lógico, passando a pandemia e os voos voltando ao normal, mas muita gente visita essa região e aprende muito passando por lá. E, bom, esse apóstolo João é prisioneiro nessa ilha, nesse local. Ele já é um homem idoso. Então imagina essa cena. João, idoso, numa ilha, prisioneiro. E ele já está com a idade, provavelmente, aproximadamente, outros comentaristas bíblicos citam sobre isso, que ele estava já com cerca de 90 anos de idade, quando escreve esse livro. Então, imagina isso, gente. Os desafios que estavam diante dele.
e sua questão de saúde, seu momento, mas não é interessante imaginar que com 90 anos ele vai produzir, e lógico, inspirado pelo Espírito Santo e dirigido pelo próprio Jesus ali, ao falar nesse início aqui deste livro, principalmente, mas imaginar que com 90 anos esse homem vai ser poderosamente usado ainda por Deus. Com 90 anos ainda fazer algo de que vai promover impacto na vida de tantas pessoas até hoje. Então isso não é uma surpresa linda a gente olhar para isso, olhar para a idade desse homem, desse servo de Deus e ver que mesmo na nossa velhice, mesmo na nossa, o que a gente chama hoje de terceira idade, mas quando formos velhos, não tem problema de usarmos essa expressão, não é como deboche de forma alguma, é com respeito, reverência e saber que mesmo na idade mais avançada, Deus pode continuar usando sua vida para dar fruto. Olha, só isso aqui já dá assunto para a noite de hoje. Imaginar que a nossa vida em Cristo, ela nunca deixa de ser produtiva, se nós estivermos com um coração que serve, que ama, que se dispõe a ser fiel a Deus até o fim. Esse é o apóstolo João, que está escrevendo este livro. E João começa esse versículo que a gente leu, o versículo 9, é interessante que ele está num lugar sofrendo, ele está num lugar que ele vai ser fiel a Jesus até a sua morte, e ele começa esse texto dizendo assim, você percebeu que ele não fala que ele é apóstolo? Ele não usa sua credencial aqui, mas o versículo 9 diz que irmão e companheiro, essa maneira como ele se identifica. João, irmão e companheiro. E é interessante que ele se coloca nessa expressão, nessa apresentação, e ele se identifica aqui mostrando, ele sabe que ele não está sozinho no seu sofrimento. Ele sabe, desculpa aqui, eu apertei aqui um botãozinho aqui, virou a página. Ele sabe que não está sozinho aqui no seu sofrimento. Ele sabe que ele não é um solitário naquela ilha, mas ele sabe que outros irmãos têm sofrido. Aliás, deixa eu só voltar no contexto aqui dessa ilha aqui, que eu acabei clicando aqui, pulei a página. Eu anotei uma observação de um comentário que eu estava lendo, porque a gente lê essa citação, Ilha de Patmos, que é onde ele está. Presta atenção, essa Ilha de Patmos é uma colônia penal, parece cena de filme. Uma colônia penal, são pedreiras ali onde o pessoal está trabalhando, é gente que está exilada, é gente que foi banida ali por algum crime, por alguma questão que cometeu, e ele é colocado assim nessa ilha justamente porque ele foi fiel a Jesus, porque ele proclamava a palavra de Deus. E então ele é colocado nessa ilha. Vou ler o versículo 9 só para você prestar atenção novamente. Ele diz assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. E aí diz assim, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que fica claro aqui? Ele não está nessa ilha porque ele era um trambiqueiro gospel. Ele não está nessa ilha porque ele fraudava o imposto de renda com o nome da igreja dele e etc. Ele não está aqui por nenhum outro motivo a não ser ter sido fiel ao Senhor. Então uma coisa que chama atenção nesse começo aqui, no versículo 9, e só esse versículo é riquíssimo e é nele que a gente vai concentrar um pouquinho mais hoje à noite, é a gente lembrar que ser discípulo de Jesus verdadeiro, cristão, irmãos, isso é algo constante. Ser atacado, ser exilado, ser massacrado, ser decapitado, como muitos aqui foram. E o que não é normal, já que a gente está falando tanto sobre novo normal, o que não é normal na vida de um discípulo de Cristo é não sofrer ataque. O que não é normal na vida de um discípulo de Cristo é toda a sociedade te aplaudir. Não estou falando aqui por causa de estupidez, não estou falando aqui da forma da gente ser gente ignorante, não. Estou falando aqui por causa da mensagem do Evangelho, do desafio que é colocado para todo aquele que testemunha de Cristo, aquele que
proclama uma palavra que é de arrependimento, de pecado, de você entregar de fato sua vida a Cristo, com arrependimento e mudança de vida. Então, assim, é ir numa contracultura, é ir num discurso que confronta o pecado que está na sociedade, que está neste mundo. Então, servir a Cristo, de fato, ser um discípulo de Cristo não é coisa fácil. Ser discípulo de Cristo tem um preço. Sim, a gente não consegue acrescentar nada àquilo que Jesus fez por nós na cruz. Sim, o que Jesus fez por nós é graça, imerecida a cada um de nós, mas é custoso. Envolve a nossa vida toda entregue a Ele. Envolve toda a nossa vida em arrependermos, em entregarmos, em renunciarmos. Irmãos, o prêmio do apóstolo João, por ter sido fiel a Jesus, é ele estar agora preso e enviado para morrer sozinho numa ilha. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente lê alguns textos da palavra de Deus, entender o contexto que aquele irmão em Cristo, aquele apóstolo do Senhor, aquela pessoa que está sendo usada por Deus para escrever determinada carta ou livro que está na nossa Bíblia hoje, nas Escrituras, entender o contexto e o preço que essa pessoa também pagou de entrega, de renúncia. Quer dizer, João aqui, ele chega num momento da sua vida, idoso, como eu citei já, e não há riqueza, aparentemente não há saúde também, nas condições que ele está vivendo, e ele é um seguidor de Jesus. E ele é um seguidor fiel, uma testemunha fiel, que é assim que começa o Apocalipse. E parece que esse contexto não vai mudar para ele até a sua morte. Então, quando a gente olha para isso, é importante a gente lembrar também outra coisa. A gente que está meditando no livro de Atos aos domingos, a nossa igreja tem meditado no livro de Atos já há mais de ano, aqui em todo esse período online. A gente tem continuamos a estudar e meditar, refletir no livro dos Atos dos Apóstolos. Esse é aquele João que em Atos capítulo 12, versículo 2, diz que o seu irmão Tiago, um outro apóstolo, é executado naquela passagem que Pedro escapa da prisão e Tiago é morto. Então, assim, aqui está um homem que sabe que é sofrer por causa de Cristo. Aqui é um homem que está agora vivendo e Pedro e Paulo já morreram. Então aqui é um irmão que sabe o que é sofrer como uma família em Cristo. Como servir a Cristo, ser família de fato do Senhor, não é sobre vitória. Aqui é sobre lutas, é sobre adversidades. Irmãos, tribulação significa pressão. Tribulação significa enfrentar dificuldades. Tribulação significa passar por aflição. Talvez o que a gente está vivendo agora, nesse exato momento no mundo, é um tipo de tribulação. A gente está com algumas dúvidas ainda, ou algumas coisas não tão claras sobre o que quer dizer esse período, porque justamente estamos passando por ele. Mas como um discípulo de Jesus, a gente sabe que vai passar por tribulações. Nós sabemos que vamos enfrentar dias difíceis. É parte da vida em Cristo. O que não é em parte numa vida cristã normal é não enfrentar as adversidades. Irmãos, uma igreja que não é perseguida, como nós vivemos no mundo ocidental de hoje, isso é que não é o normal. Viver um tempo de tanta tranquilidade, pelo menos na parte do mundo onde nós vivemos e temos vivido hoje, a sua grande maioria das igrejas, viver não debaixo de perseguição é o que não é normal quando nós vemos o que acontece com aqueles que proclamam a palavra de Deus, a perturbação ao redor, a sociedade se agita, se opõe, se levanta contra. Isso é um motivo para a gente avaliar o tipo de igreja, de cristianismo que a gente vive hoje.
A gente vive um cristianismo do conforto. A gente vive um cristianismo hoje que tem uns parâmetros que a gente precisa prestar atenção. De novo, aqui é um irmão em Cristo nos falando e nos chamando a atenção sobre o sofrimento. Mais uma vez esse é o tema. Não é que eu gosto de falar sobre isso, mas é o texto bíblico, está falando sobre isso. E não é interessante que esse irmão, esse apóstolo, João, já idoso, e ele vai escrever um grande livro aqui que é revelado a ele, esse grande texto, esse livro fantástico que nós temos nas mãos aqui, durante um momento de grande sofrimento e perseguição por causa de Cristo. E vem esse livro. E Deus usa esse homem. E Deus inspira esse homem para escrever. Irmãos, e veja o que o apóstolo Paulo também diz na sua carta em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, Paulo também escrevendo já no final da sua vida. 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vou repetir. Aqui é uma promessa, sabia? Esse é um texto, é uma promessa. Eu nunca encontrei naquela caixinha de promessas antiga, lembra? Que a gente colocava na cozinha, em algum lugar, para puxar de manhã. Assim, eu sou dessa geração. Tinha caixinha de promessas lá, mas eu nunca puxei esse versículo. E olha que eu gostava daquilo. A minha mãe tinha, ali na mesa, vou dedurar minha mãe aqui agora, né? Mas a gente tinha ali, e era legal demais aquilo lá, tudo coloridinho e tal. Eu criança, a gente achava aquilo o máximo. Mas nunca vi esse versículo naquela caixinha. Também eu não era de ler tanto assim, né? Mas aqui está uma promessa. 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Agora, essa perseguição aqui é por estar em Cristo Jesus. Não é ser perseguido de novo por algumas besteiras que a gente pode fazer na vida. Não é ser perseguido usando o nome de Jesus, mas tem nada a ver com Jesus. Aqui eu estou falando por seguir a Jesus, por ser fiel a Jesus de fato. E o que João está nos chamando a atenção, há um privilégio em sofrer por Jesus. Sofrer por ser fiel à palavra de Deus. João fala nesse texto, no versículo 9 de Apocalipse, que a gente leu agora há pouco, fala sobre um reino. Quer dizer, Jesus inaugurou o seu reino como um salvador sofredor, que sofreu. E agora a gente entra e continua servindo este reino como santos sofredores. Santos, aqueles que estão em Cristo, mas que também sofrem. Pelo menos nesse período ainda que estamos aqui. Reinar e sofrer parece ser o caminho de Jesus. E é também o nosso caminho. É por isso que as nossas dores, os nossos sofrimentos, quando estamos em Cristo, a gente identifica as nossas dores no Senhor, para a glória e honra dele. Há um propósito quando a gente sofre por causa de Jesus. Entendeu a diferença? Sofrer por causa de Cristo de fato. E aí o que João está dizendo aqui, há uma perseverança. João fala isso no versículo 9, fica com a sua Bíblia aberta aí, em Apocalipse 1. João está falando aqui sobre uma perseverança que é o resultado, no caso do que ele está passando ali. Ele está exilado em Pátimos e ele sabe que ele está exilado e não é um acidente de percurso, gente. João não está nessa ilha exilado, sofrendo ali por causa de alguma besteira, não. Ele está ali e aí ele vai citar essa perseverança. Por quê? Porque ele sabe que Deus não foi pego de surpresa. Ele está na ilha, mas não foi porque Deus estava cochilando. Ele sabe que essas lutas e perseguições e as dificuldades da vida que ele está enfrentando não foi porque pegou Deus de surpresa coisíssima nenhuma. E isso se aplica também a nós. Nossas dores, nossas lutas, nossos sofrimentos, uma pandemia, um coronavírus.
qualquer situação que a gente venha enfrentar, mas se você está em Cristo, fique firme, meu irmão. A gente vai enfrentar as dores e as lutas presentes e futuras, sabendo que o nosso Deus é conosco. Nosso Deus permite a gente passar por muitas lutas, e se estivermos nesse sofrimento por causa do Senhor, fique firme. O Senhor vai ser fiel até o fim na nossa vida. Ele vai nos guardar passando pela dor, passando por uma ilha. Mas Ele vai permitir que a gente passe por isso, mas o nosso Senhor é conosco. Ele vem com a sua mão e continua nos amparando, nos sustentando até o fim. Ah, dói. João sofreu uma dor real. João sofreu angústias reais do coração. Mas o Senhor estava com ele, não abandonando de forma alguma. Irmãos, olha o que Jesus diz em outros textos. Aliás, deixa eu ler um texto antes disso, porque Jesus aqui vai dar a força necessária para João perseverar. E aqui é uma certeza, essa força que João experimenta nessa ilha de Pátimos para perseverar é a mesma força que Deus concede a cada um de nós neste agora. E falando nesse contexto, pelo menos no dia de hoje, nessa quarta-feira de agosto, onde estamos ainda enfrentando uma pandemia e uma quarentena e restrições e etc., saiba que Tiago 1,4 é para nós, quando diz assim: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Irmãos, é isso. Estamos passando por dias difíceis, mas que a gente possa que sejamos juntos, Igreja do Senhor, que a gente possa ser uma testemunha fiel da palavra de Deus, permanecer fiel em nosso testemunho a Jesus, e isso pode ser custoso, pode doer um pouquinho, sim, ou muito. Irmãos, ser fiel a Jesus pode ser que a gente sofra injustamente. Ah, eu estou sofrendo injustamente. Isso é uma marca de muitos que seguem a Cristo, se não de todos. Passamos por injustiças, sim, mas olha o que acontece quando você passa por injustiça. Jesus diz ali em João, no Evangelho de João, esse João escreve no seu Evangelho ali no capítulo 15, versículo 20, palavras de Jesus, quando diz assim: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Não perca isso de vista. Vamos prosseguir. Versículos 10 e 11, voltando a Apocalipse capítulo 1. Olha o que o texto diz ali. Já lemos hoje, mas vamos reler. No dia do Senhor, João vai dizer assim: achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, João aqui nos diz, com todas as letras, que ele faz isso. Ele estava no Espírito, no dia do Senhor aqui. Ele faz isso porque o Espírito de Deus o capacita. A frase no Espírito é interessante que ela vai aparecer 4 vezes no livro do Apocalipse. Eu vou citar aqui, depois nos pequenos grupos, esses versículos vão estar sendo citados separadamente, tá bom? Capítulo 1, versículo 10, capítulo 4, versículo 2, capítulo 17, versículo 3 e o capítulo 21, versículo 10. São as 4 referências a essa questão de no Espírito ele fazer algo aqui. Quer dizer, semelhante ao que aconteceu com os profetas no Velho Testamento, João aqui é um homem cheio do Espírito de Deus quando escreve este livro. E aí é interessante que nada aqui nesse texto indica que João buscou por isso. É interessante saber que isso foi uma iniciativa do Senhor, do próprio Deus.
em se manifestar, se revelar a João nessa ilha. Essa expressão no dia do Senhor, provavelmente é quase certo que isso significa que foi num domingo, ou um dia de adoração, né? Porque o domingo, nesse contexto, era o dia da ressurreição. Foi assim que a igreja primitiva adotou, e João estava adorando ao Senhor nesse dia. Então, de repente, o texto diz, ele escuta uma voz por trás dele, como de trombeta, e o que vem a seguir no texto é o que a gente vai ver semana que vem, tá bom? Ou, se Deus permitir, vamos provavelmente meditar nessa sequência na próxima quarta-feira, com mais detalhes. Mas o que está claro aqui é que é o próprio Senhor Jesus que revela a ele, neste momento, o que é para ele escrever às 7 igrejas. E João recebe essa ordem de escrever num rolo. Esse livro, a tradução ali no grego quer dizer um rolo, e o que ele viu, e enviar esse texto a essas 7 igrejas. E o que é interessante aqui é que essas 7 igrejas são 7 igrejas reais, históricas, elas existiram. Uma coisa interessante é a gente lembrar também que essas igrejas existiram, mas não existem mais. Passaram, essa geração passou. Mas por outro lado, elas representam, é uma representatividade aqui de igrejas que passaram na história da igreja e continua presente até hoje. O que elas representam, a gente identifica. Desculpa, deixa eu apertar aqui um botãozinho aqui que apareceu uma mensagem aqui na tela. Mas são igrejas que a gente consegue identificar ainda hoje e a gente consegue aprender com isto que Jesus escreve a essas igrejas. Então, hoje, a gente vê, aliás, na história da igreja, isso que é revelado aqui em Apocalipse acontecendo. E igrejas se identificando nesse contexto daquilo que Jesus vai escrever e advertir, e encorajar e exortar. E é interessante a gente prestar atenção hoje, e é importante isso, lembrar que Cristo tinha uma palavra para suas igrejas. E é o que nós vamos ver nos capítulos 2 e 3, daqui a algumas semanas. Agora a gente está na introdução, capítulo 1 ainda. Semana que vem talvez a gente consiga avançar e concluir o capítulo 1, não tenho certeza ainda. Mas o importante aqui é a gente ver esse irmão em Cristo, esse apóstolo, João, sendo fiel e obediente. Ele escuta, ele obedece, ele escreve. É o que ele faz. E ao fazer isso, ele escreve esse livro, que é um dos livros mais magníficos da história da igreja, da palavra de Deus, da Bíblia. É como vai fechar as escrituras aqui. E João está, mais uma vez, sendo fiel, uma fiel testemunha, fiel ao seu Senhor e fiel à igreja, nos abençoando até o dia de hoje com esse texto que nos é revelado aqui. Mas hoje, irmãos, eu quero parar por aqui. Semana passada eu exagerei na dose e ficou muito extensa aqui a nossa live aqui online. Eu não queria fazer isso hoje. Só da gente meditar nesse contexto do sofrimento, de que esse apóstolo passa, é uma palavra para nós no dia, nesse agora, nesse exato momento. Irmãos, não se surpreenda com os dias difíceis que temos enfrentado. Não se surpreenda com as coisas que começam a acontecer agora. E interessante, não se surpreenda também com muita gente que está, parece que dormente, anestesiada ou não fazendo relação alguma com a palavra de Deus. Com os dias que estamos passando, é tempo, igreja, de acordarmos. É tempo de despertar para o que estamos vivenciando neste exato momento na história. O que o mundo está enfrentando agora numa dimensão e numa dinâmica e num avanço que jamais passou até esse momento. E o que a gente precisa prestar atenção são nos sinais que estão acontecendo, a começar da própria igreja do Senhor. Talvez essa é uma das gerações que nós estamos presenciando agora, mais dormentes com os assuntos escatológicos e da expectativa da volta do Senhor. Talvez a gente está vivendo uma das gerações de igreja que vive no seu mais alto conforto e descanso de desfrutar a vida, de se preocupar com as coisas do agora, do imediatismo da sua vida,
da sua casa, da sua carreira, da sua vida profissional, da sua educação, disso, daquilo outro, e não tem aquela urgência de ser fiel no testemunho a Cristo, de proclamar o Evangelho, as boas novas. Igreja, o que o Senhor está dizendo a nós hoje, neste agora? O que Deus está falando sobre a nossa postura, sobre a nossa atenção, sobre aquilo que está no nosso coração de fato? Igreja, em breve vamos estar voltando com as atividades presenciais na nossa igreja comuna. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, inclusive. Mas daqui a pouco o comércio já está, aliás, já está acontecendo isso. O comércio começa a voltar às suas atividades, vacina começa a dar sinais de que provavelmente em breve vai começar a estar disponível. Não apenas uma, né? Vários tipos aí de vacina produzidas aí em diversos laboratórios, não apenas um. Não é interessante isso? Como a ciência está avançada, como a tecnologia também está avançada, aliás, como a ciência tem se multiplicado, e isso é uma expressão que a palavra de Deus lá atrás nos adverte, mas a gente está vivendo uma igreja do conforto, uma igreja preocupada com uma liturgia às vezes tão superficial, com uma religiosidade que a gente se acomoda com o nosso jeito de organizar, programar as coisas. A igreja que se preocupou apenas porque aí o culto tem que ser online. Uma igreja que se preocupa apenas porque paramos de ir no prédio físico. Igreja que se preocupa porque agora tem que rever o jeito de fazer o culto e etc. Mas, irmãos, precisamos nos preocupar ou colocar o nosso coração em atenção, em alerta. O que Deus falou conosco desde que começou essa pandemia? Tá demorando, Senhor, já são 5 meses. Quer dizer, no primeiro mês, eu vejo isso, a gente estava conversando com a Adelene aqui em casa esses dias. É interessante que no primeiro mês foi bem interessante a participação online, como disparou a presença de muitas pessoas, muita gente acompanhando, e isso aconteceu para tudo quanto é lado. Mas passados 5 meses, aquela urgência de prestar atenção em algumas questões com o Senhor, agora eu preciso correr atrás das minhas coisas, das minhas atividades e tal. Mas, por favor, preste atenção que o Senhor tem nos colocado numa condição como igreja no mundo inteiro, de uma forma como jamais aconteceu. Jamais aconteceu nessa intensidade. E o que estamos vivenciando nesse tempo de agora, gente, onde o pecado é visto como indiferença, tanto por aqueles que são igreja, porque você não chora pelo pecado da sociedade, você não chora por aqueles que difamam e fazem pouco caso do teu Senhor, aqueles que zombam da igreja do Senhor, e às vezes a gente entra na zombaria junto, em vez de chorar, em vez de se entristecer, em vez de lamentar. Mas não, conforto, igreja do conforto, isso a gente tem vivido há já algumas gerações. Irmãos, é de se assustar quando pessoas estão observando o que está acontecendo no mundo nesse exato momento e não fazem uma leitura da palavra de Deus nesse momento. E novamente, quando eu falo por isso, é porque a palavra de Deus fala a toda hora: vigiem, vigiem. E é tempo de vigiar. É tempo de colocar os seus joelhos no chão, gente. Buscar o Senhor. Não leve de qualquer maneira o que está acontecendo nesse exato momento. Tanta gente que já vinha acontecendo na nossa comunidade, eu cito isso regularmente porque é um dos problemas atuais que tem marcado os dias de hoje. A gente já vinha com problemas de doenças emocionais, psicológicas, depressão e outras coisas que agravam toda essa questão do lado emocional. Gente que é imatura, com 40 e tantos anos de idade e ainda é um adolescente na emoção, na conduta da vida e da sua vida espiritual de caminhada de discípulo de Jesus, mas é imaturo, é infantil, é infantilizado, não cresce, não abraça os valores do reino, não abraça esses valores que são custosos em servir a Cristo.
E não presta atenção que agora é hora de... Olha, é um tempo de jejuar, buscar o Senhor, orar, voltar à essência da palavra de Deus. E é para isso que a gente está estudando agora esses textos de Apocalipse, desse início. Irmãos, não é para a gente fazer aqui previsões futuristas. Não, não é nesse sentido. É no sentido da advertência, é do vigiai, esteja preparado, mas que o Senhor nos guarde para sermos fiéis até o fim. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uma palavra que está ausente de boa parte dos discípulos de Jesus. Como assim? Como assim? Irmãos, é viver este agora, mas viver a expectativa da volta de Cristo. É viver este agora, tomar cuidado, zelar. Sim, temos que ser sábios com o momento, com o tempo, com as oportunidades, mas ao mesmo tempo não perder a oportunidade de proclamar, de servir, de avançar o reino de Deus e que você faz parte. Então esse é o tempo chamado agora. Esse é um chamado, gente, que agora pais, mães, cônjuges, casais aí, é hora de chegar junto, de cuidar, de zelar, de vigiar, de olhar para os teus filhos e filhas e amar, e servir, e chamar à mesa para uma conversa um pouquinho mais profunda. Não apenas, pode ter muitas conversas aí do dia a dia, triviais, da série da Netflix e qualquer coisa aí, da Champions League, que foi hoje, ontem, domingo, tal, para os homens e tal, mas há algo maior acontecendo que não pode estar ausente da nossa mesa, não pode estar ausente da vida da igreja, onde Deus te coloca a servir o Senhor, dos teus irmãos. Irmãos, é hora de conversar sobre Jesus com mais intensidade. É hora de conversar sobre os valores do reino de Deus e da palavra do Senhor com mais intensidade e fervor. É hora, como eu tenho comentado com a nossa comuna, e eu quero aproveitar esse momento e reforçar. Domingo eu falei na igreja, na oportunidade online que eu tive, e reforço aqui. Irmãos, é hora, estamos na iminência de retornarmos com os cultos presenciais, com as restrições e etc, mas é hora de jejuarmos, inclusive, por esses passos, por esse momento. Não jejuar para tomar nada do Senhor, não, é um jejum no